Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje nós vamos conversar sobre as minhas últimas leituras ou as primeiras leituras do ano. Bom, no ano passado eu consegui fazer o vlog de leitura da maioria das leituras que eu realizei, mas como esse ano não deu certo, eu resolvi trazer então esse vídeo pra vocês, que não é o tipo de vídeo que eu tô acostumada a fazer. Como janeiro e fevereiro, assim, incrivelmente rendeu bastante leitura, eu acho que vale a pena a gente recapitular e eu mostrar o que eu li então nos primeiros 2 meses do ano, né? A primeira leitura concluída foi então A Fúria do Assassino, o livro que encerra a saga do assassino, né? Apesar desse livro não ter sido tão bom quanto o primeiro, eu gostei bastante da conclusão. Eu acho que o principal problema desse livro é que ele tem uma barriguinha ali, ele é um pouquinho arrastado, mas eu acho que ele conseguiu concluir muito bem a história do Fitz, ou melhor, parte da história do Fitz, porque pra quem não sabe, a autora tem outras histórias com o mesmo protagonista, né? E assim, eu gostei bastante da forma como ela concluiu. Foi assim, uma forma dolorosa, um pouquinho viajada ali no final, mas eu acho que condiz com tudo o que ela criou até chegarmos aqui. Então eu gostei muito e assim, minhas esperanças se renovaram com relação à autora, porque eu acho que a gente merece muito ter as histórias delas exploradas aqui no Brasil, né? Então acho que nos resta torcer aí pra editora Suma conseguir trabalhar o universo então da autora e trazer as outras histórias pra gente. Então foi uma conclusão bastante agridoce, que eu gostei bastante e já estou assim sentindo muito falta tanto da escrita da autora quanto desse universo. O próximo livro que eu concluí foi em audiobook, foi O Último Desejo. Esse é o primeiro livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, ou The Witcher, que é como as pessoas estão conhecendo pelo jogo e também pela série Netflix, né? E eu curti bastante, achei assim, bem diferente do que eu esperava, mas eu curti muito a atmosfera do livro. Esse primeiro livro, ele é no formato de contos, mas é muito bem distribuído, né? A gente tem assim, por exemplo, alguns contos que se passam tanto no passado quanto no futuro, e a gente tem alguns momentos de interlúdio, que é como se fosse o presente da história, né? E eu gostei como tudo foi interligado ali. Foi quase uma narrativa linear, apesar dessas passagens, mas eu curti bastante a apresentação do bruxo, também de alguns outros personagens. Tô bastante curiosa pra assistir a série e eu acho que o mais legal é ver como o autor brinca com algumas histórias que a gente conhece, alguns contos de fada, e às vezes apresenta uma versão muito mais sombria sobre elas, né? Um outro retrato. Então eu curti bastante, tô ansiosa pra assistir a série, mas pelo que eu vi, ainda precisa ler o segundo livro pra poder assistir a série sem spoilers, então eu vou aí em breve ler a continuação para poder depois conferir a série Netflix. Depois então, aí vocês já puderam acompanhar, eu li a duologia Dinastia de Ladrões, que começa com Dance of Thieves e com Wolf of Thieves, né? E essa daqui foi uma segunda chance à autora, porque eu já tentei ler as Crônicas de Amor e Ódio, mas assim, apesar de eu ter gostado bastante da escrita e do universo que a autora criou, eu não curti tanto a trama, né? E aí eu decidi dar uma segunda chance torcendo pra tudo dar certo. E deu! Eu gostei muito desse primeiro livro aqui. Essa história aqui, ela se passa alguns anos depois que a primeira trilogia da autora se encerra. E eu gostei porque a gente tem aqui uma história mais simples, né? E aí a gente tem aqui a apresentação dos personagens centrais, porque pra quem não sabe, essa autora aqui, ela escreve histórias que são bem focadas no romance. Então a gente tem aqui a apresentação da Case, que era uma ladra de rua e que foi ali acolhida pela rainha pra se tornar uma soldada dela. E também tem ali um líder de uma dinastia, que é o destino dessa nossa personagem. Ela precisa então concretizar o trabalho pra rainha, né? E eu gostei bastante, mais uma vez, da escrita e do universo criado pela autora, porque aqui onde vive essa dinastia é um terreno muito fértil pra histórias, né? Então qualquer coisa vira história, qualquer coisa vira lenda. Mais uma vez, esse foi o ponto forte da história. Eu amei voltar pra esse universo e também ter esse gostinho desse local que é bem diferente. E também gostei muito da trama, gostei dos personagens. Acho que o relacionamento foi muito bem desenvolvido. Esse é o tipo de
história com romance, assim, que eu gosto, que é um romance gostoso de você acompanhar, que não te estressa, não te deixa irritada. E com relação à continuação, eu tive um pouquinho de problema, porque novamente aqui a gente tem uma barriga na história. A gente tem aqui algumas boas páginas em que a história não anda, e esse foi o problema com a primeira história da autora que eu li, né? A história dela não andava e foi desnecessário ser uma trilogia. Eu acho que poderia ser uma história muito mais enxuta. E aqui eu fiquei feliz por ser uma duologia, mas assim, tive um pouquinho desse problema, mas depois a história ela voltou pros trilhos e ela conseguiu se concluir muito bem. E eu tô curiosa pra continuar acompanhando a autora, tanto pra continuar explorando esse universo que eu gosto tanto. Gostaria muito de ver um livro solo dela, ela vai se encontrar muito assim dessa forma, mas a duologia já começou a funcionar bem melhor e eu vou, com certeza, vou continuar acompanhando a autora. Depois então eu li Love Kills, esse aqui que é um lançamento recente aí da Dark Side Books. É uma graphic novel e eu comecei a ler esse livro sem saber nada sobre ele. Eu tava ali num momento bem sombrio, querendo coisas sombrias, e comecei a ler esse livro aqui. E é um livro sobre vampiros, gente. Eu não lembro quanto tempo faz que eu não consumia, assim, nada sobre vampiros, sabe? Nem filme, nem série. Então, assim, quando eu percebi sobre o que se tratava, eu fiquei bastante empolgada. E eu curti muito. Esse aqui é um quadrinho, então, ele é feito e ilustrado por um brasileiro. Foram poucas coisas que eu não curti muito na história. Isso inclui um personagem muito, assim, bobo ali, mas tudo bem. Mas eu curti bastante a atmosfera. Gostei, assim, que esse quadrinho aqui, ele é feito em preto e branco, então as sombras se destacam muito e combinam muito bem com a atmosfera da história. E a gente tem também os traços de movimento muito presente, é muito legal como a gente sente o cenário urbano, sabe? E assim, quando a gente finaliza essa história, fica um gostinho de quero mais. Eu fui correndo procurar pra saber se era o volume 1, o início de uma série, mas não achei nada. Estou torcendo para que tenha continuação, porque eu curti muito, assim, de voltar pra esse tema. Estou agora curiosa pra ler mais coisas sobre vampiros. Quem diria, né, gente? O próximo audiobook que eu ouvi foi Dom Casmurro, finalmente. Eu acho que, assim, eu já comecei a ler esse livro umas 3 vezes. Já tinha lido até a metade dele, acho que até mais. E eu nunca concluía, gente. E eu sempre gostava muito, mas por algum motivo eu parava de ler a história e não dava continuidade. E aí, dessa vez, finalmente, então, eu ouvi o audiobook inteiro até o final e eu amei demais essa história, sabe? Eu ficava chocada com as coisas que o Machado de Assis faz com a escrita dele. Ele transforma e exibe os sentimentos do personagem de uma forma que, assim, me deixou encantada pela escrita dele. Eu quero muito, muito, muito continuar descobrindo aí e ler mais coisas do autor. E a história, gente, é um clássico, né? Todo mundo sabe. E também é um grande tabu aí, porque não é preciso nem ler o livro pra você saber, então, da famigerada pergunta se ela traiu ou não traiu. Eu acho que o grande objetivo dessa história é causar mesmo essa comoção, essa discussão e nos dar esse benefício da dúvida. E sempre lembrando que a gente tem apenas, então, uma visão. Então, nossa visão é extremamente limitada, sabe? Mas assim, tirando essa parte da história, eu fiquei encantada mesmo pela escrita do autor e foi um livro favorito. O próximo livro que eu li, vocês também puderam acompanhar através do vlog de leitura, que foi O Ceifador. Esse livro aqui, que também foi um favorito. Nossa, eu gostei muito desse livro. Mas assim, não foi um amor à primeira vista. Essa daqui foi uma leitura que sim, que foi me ganhando aos poucos. A gente tem aqui um universo utópico e ele foi meio que ocasionado com o poder do conhecimento. Então, a partir do momento que a gente atingiu aqui o ápice do conhecimento, as pessoas pararam de morrer, né? Então existe cura pra tudo, existe rejuvenescimento. E aí, é claro que isso causou um problema. Foi onde surgiu a ceifa, que são as pessoas que são responsáveis, então, por coletar, por matar indivíduos, né? Os indivíduos que são coletados pela ceifa, eles não podem, então, ser curados ou rejuvenescidos. Foi muito interessante acompanhar, então, esse universo utópico. Eu li poucos livros que possuem esse mesmo estilo, né? E eu acho muito legal como que a sociedade, ela cai num estilo de estagnação que incomoda bastante quem tá lendo, né? E eu gostaria de entender, né, que como que a gente tem o poder do conhecimento de evoluir tanto, o porquê que a gente cai nessa estagnação.
estagnação. Como a detentora do conhecimento, então, uma nuvem, uma inteligência artificial, que é ali quem meio que governa tudo, porque a partir do momento que a gente conquistou esse poder do conhecimento, muita coisa caiu, né, por terra, como governos, políticos. Então, quem governa agora é essa inteligência artificial, e em contraponto a ela, então, a gente tem a Ceifa. Eu tava curtindo muito, então, o universo apresentado e também os enigmas que circundavam tanto a nuvem quanto a organização da Ceifa, mas tava faltando a conexão com os personagens, sabe? E assim, felizmente isso aconteceu, e acho que foi no tempo certo, porque tudo se conectou ali de uma forma que fez muito sentido, que eu gostei bastante. E esse livro aqui tinha bastante hype, eu acho que a hype é real. Fazia muito tempo que eu não li um livro com tantas reviravoltas, tantos plot twists. Eu tava assim surtada, eu já não sabia mais o que esperar da história, mas assim, o resultado foi muito positivo. Acabei curtindo bastante esse livro aqui. Tem vlog de leitura dele se vocês quiserem saber a minha opinião completa. Então depois eu concluí Mulherzinhas pra poder conferir a adaptação também. Eu gostei bastante do livro, foi um livro assim que me deixou bem aquecida, sabe? Um livro que me deixou bem felizinha. E no livro a gente tem ali a história de 4 irmãs que são muito diferentes entre si, cada uma guarda ali as suas particularidades. Então a gente tem uma história que se passa no século XIX e a gente acompanha a família Marsh, que são as 4 irmãs, a mãe e também o pai que está na guerra. Então, por exemplo, a gente tem a Jo, que é assim a figura central ali. E a Jo, assim, ela se comporta como se ela fosse o homem da família. E é muito engraçado, assim, perceber como ela é uma garota à frente do seu tempo. Então, por exemplo, ela escreve, ela é super criativa, ela não quer se sujeitar ao papel que a sociedade imprime para as mulheres. Então, assim, foi uma personagem que me pegou muito fácil. E aí a gente tem também a Maggie, que é a mais velha, que ela sofre um pouquinho porque ela vem de uma época em que a família tinha mais condições, e aí de repente a família agora é um pouco mais humilde. Então ela sofre pelo que ela perdeu, e ela também tem amigas que têm muitas condições, mas assim, também é uma personagem que cuida muito das irmãs, sabe? Ela sofre com esse lado dela de querer as coisas. E aí depois a gente tem a Beth, que é assim, acho que minha personagem favorita. Eu me identifiquei muito com ela porque ela é extremamente tímida e ela evolui muito durante a história. E por último a gente tem também a Amy. É uma graça, ela é super futilzinha ali, ela é um pouco egoísta, mas a personagem também aprende muito com os erros e é uma gracinha, né? E depois assim, eu conferi a adaptação. Eu não gostei tanto porque faltou aquele sentimentozinho gostoso, sabe? Que eu senti durante a leitura, sabe? Então eu me senti abraçada pelo livro, me senti felizinha. O filme eu achei que tem muito mais assim angústia, sabe? Eu sofri, gente, eu não vi a hora desse filme acabar porque eu tava sofrendo pela expectativa de ter o mesmo sentimento bom que o livro me proporcionou. Talvez foi por isso que eu não gostei tanto do filme, né? Eu consigo ver que mesmo assim é um ótimo filme e que talvez se eu não tivesse lido o livro antes, eu teria gostado bastante do filme, né? O próximo livro que eu concluí foi em e-book, que foi Grande Sertão Veredas. Esse livro, assim, que me proporcionou uma experiência muito diferente como leitora. A gente tem ali um homem que ele meio que entra na vida da jagunçagem, na vida de cangaceiro. E esse livro, ele é quase um monólogo, porque a gente não tem divisão de capítulos, a gente não tem nenhuma divisão. É só ele relatando e contando um pouco das suas experiências, sabe? E assim, eu gostei bastante porque foi mesmo uma experiência muito diferente que eu tive. Era um livro que eu queria ler já há um tempo, mas ao mesmo tempo, assim, ele foi um pouco arrastado e eu esperava gostar um pouco mais da história. Eu acho que eu esperava que ela significasse mais do que ela significou. E ali no final também teve algo que eu não curti muito, uma revelação ali que eu brochei um pouquinho com relação à história, mas assim, foi um livro muito, muito, muito válido, sabe? Uma experiência muito bacana. E pra finalizar, então, eu li na maratona 24 horas, gente. Eu consegui participar de uma maratona 24 horas, foi a primeira vez. Foi na maratona organizada pela Tamires do Resenhando Sonhos. E eu comecei e concluí esse livro aqui na maratona, que foi Recursão. Eu já sou bastante fã do autor por Matéria Escura. E esse livro aqui, gente, nossa, ele me bugou de diversas maneiras, sabe? Porque ele é muito louco, sabe? Eu comecei a ler essa história aqui
onde a gente tem um homem que ele tá ali indo ao encontro da sua ex-mulher, e eles se encontram toda vez que a filha que morreu há um tempo iria fazer aniversário. E foi também o que ocasionou aí a separação dele com a mulher. Então a gente tem esse homem que viu assim a vida dele desandar bastante depois da morte da filha, que foi uma morte muito trágica. E em contrapartida a gente também tem uma cientista que se passa a um tempo diferente da história, que se passa no passado, descobrindo algumas coisas com relação à memória, né? Porque ela quer trabalhar principalmente com pessoas que têm Alzheimer. Ela quer resgatar, ela quer guardar as memórias dessas pessoas e quer uma forma de tentar induzir e despertar essas memórias quando as memórias delas começam a falhar, né? Então a gente tem esses dois pontos de vista, ao mesmo tempo que a gente tem aqui algo parecido com uma síndrome, uma doença, algo relacionado à falsa memória. Pessoas, assim, elas têm um lapso, como se fosse uma falsa memória. Então, de repente, ela se vê numa vida completamente diferente, contracenando com pessoas diferentes. Então, de repente, é como se você tivesse a percepção de ter vivido duas vidas. Então, com quem acontece isso é muito difícil de lidar, porque até então você tinha ali uma vida e de repente você tem essas falsas memórias como se você tivesse vivido uma vida completamente diferente, e é tudo tão real, sabe? E as pessoas não sabem lidar ainda com esse tipo de problema. Até determinada parte do livro eu tinha certeza que eu sabia sobre o que se tratava essa falsa memória. Só tava curiosa pra saber aonde os personagens iriam me levar, mas assim, gente, tudo o que eu imaginei pra essa história, assim, caiu por terra, porque ela foi muito mais além do que eu imaginava, sabe? E eu terminei esse livro aqui cansada, porque é tanta coisa que acontece, ele mexeu tanto com a minha cabeça. Explosão de mente é pouco para esse livro aqui, porque foram várias vezes que isso aconteceu. E mais uma vez, então, o autor me surpreendeu bastante. Vai ter adaptação dessa história e vai ser muito louco. Eu tô muito ansiosa pra conferir. Acho que em termos de história, eu ainda prefiro a história de Matéria Escura, mas esse daqui não ficou devendo em nada, muito pelo contrário. Essas foram as minhas 10 primeiras leituras, então, do ano. Eu fiquei bastante feliz, porque eu não imaginava que tivesse sido tanto. Os audiobooks aí me ajudaram um pouquinho. Mas então é isso, começamos o ano com um saldo bem positivo. Me contem aí como foram então os 2 primeiros meses de leitura de vocês, se vocês conseguiriam ler bastante também, e quais foram as suas leituras favoritas. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa seu like e divulga o vídeo com os amigos. Até o próximo!